Olá, pessoas! Na aula de hoje, a gente continua falando sobre os fenômenos de interferência e difração. Mas como o assunto de ondas é um assunto dinâmico, né, a gente fica limitado a imagens no livro ou na apresentação de slide, eu trouxe para vocês hoje um simulador. De novo, lá do site PET, está aqui, ó, vou deixar o link na descrição para vocês, para quem quiser explorar mais. Esse é um simulador bem rico, tem bastante coisa, eu não vou explorar tudo que ele tem aqui, tem vários controles aqui. Depois, se vocês quiserem, individualmente, passa lá e acessa todos os controles, mexe em tudo, mas vamos nos concentrar aqui na interferência e na difração. Vamos revisar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tem a simulação de uma cuba de ondas. Uma cuba de ondas é uma região, um pote com água, vamos dizer assim, e aqui tem uma fonte de onda, que é uma bica gotejando. Então está aqui, ó. Eu liguei, ela vai começar a gotejar e eu vou ter as frentes de onda. Essas frentes de onda são as regiões de crista e vale. A região escura é o vale, a região clara é a crista. Se a gente pegar aqui uma visão lateral, olha lá, justamente olha lá, crista, vale, tá ok? Então a água gotejando aqui vai formando ondas na superfície. Tá? Vamos ficar com essa vista superior aqui. Aqui eu tenho outras fontes, ó. Tem uma fonte sonora e uma fonte luminosa. Então está aqui uma fonte sonora, né? Imitando um alto-falante, uma membrana aqui vibrando, ela vibra as moléculas de ar, aí você tem todo um conjunto aqui, não vou entrar em detalhes, depois a gente vê, e aqui uma fonte luminosa, né? Uma fonte luminosa monocromática. Então está aqui a frequência, como eu já tinha falado para vocês, a frequência aparece para a gente como cores. Então, alta frequência, estou na faixa do violeta, aí eu vou diminuindo aqui, ó, frequências medianas, estou na faixa do azul, verde, a baixa frequência, estou lá no vermelho. Ok? Então, a gente não vê isso aqui acontecendo, óbvio. O que a gente vê quando acende uma lanterna é a luz projetada numa tela. Está aqui, ó. Tá? Então, se eu desligar, a tela vai ficar escura. Só esperar um pouquinho, tem uma latência aqui. Olha lá, a tela escureceu, tá? Apagou. Vou trocar de cor aqui para ficar com um contraste mais bonitinho. Ó, verde, acendi. Lógico, a velocidade da luz é muito maior. Esse aqui é um simulador. Olha lá, iluminou a tela, tá? Então, quando eu falar de luz, eu vou usar esse artifício aqui da tela de projeção. Mas vamos primeiro para o caso da água, porque o exemplo de ondas mecânicas fica mais fácil de entender, tá? Então vamos passar aqui para interferência. Se eu não tiver uma só fonte, se eu tiver duas fontes, então tem aqui, ó, duas bicas, tá? Então uma bica vai produzir onda a partir desse ponto, então aqui as frentes de onda de uma, e a outra vai partir desse outro ponto aqui, e as frentes de onda começam a se sobrepor. Olha que interessante, tá? Então é aquele desenho que eu coloquei na apresentação para vocês, só que aqui está um desenho animado. Tá? Então aqui, essa linha aqui, ó, praticamente em azul, tá? Ela está bem flat, vou pausar aqui. Ó. Essa chamada linha nodal é a linha dos nós, onde não tem movimento na água. E essa daqui é a linha ventral, tá ok? Então tem uma linha ventral aqui. É onde tem as cristas e vales. Então aqui a intensidade é maior, a intensidade. Se eu tenho duas fontes em fase e de mesma frequência, em fase significa que elas estão gotejando juntas. Olha lá, as gotas estão juntas, não tem uma gota depois da outra. Então, dizer que está em fase é que as duas gotejam ao mesmo tempo, elas produzem a mesma onda no mesmo instante, ok? Com a mesma frequência. Então eu tenho esse desenho aqui. Se eu tiver duas fontes de luz, como é que vai ocorrer a interferência entre essas duas fontes? A gente não vai ver
igual ocorre na superfície da água. A gente vai ver a luz projetada numa tela. Então está aqui, ó. Eu vou ligar as duas, vamos ver, ó. Eu vou ligar as duas, vai ocorrer interferência, só que a gente não vê essa interferência ocorrendo no ar, a gente vai ver a projeção numa tela. Olha que interessante. Onde eu tenho uma linha, vou dar o pause, onde eu tenho uma linha ventral, eu tenho a sobreposição de cristas e vales, eu tenho um aumento, uma concentração na luz, a intensidade da onda aumenta. Onde eu tenho uma linha nodal, aqui ó, a linha dos nós, a intensidade da luz vai a zero. Então eu tenho uma região escura. Então, ó, na linha ventral, região clara, linha nodal, região escura. Outra linha ventral clara, outra linha nodal escura. Então vai ficar parecendo código de barra. Tá? E é justamente essa a ideia por trás de um código de barra. O código de barra ele passa na frente de um laser, a luz bate e reflete, e por interferometria, ou seja, a leitura das faixas de interferência, o computador leu qual é o código. Então, cada região de claro e escuro é um byte, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem pensou no código de barra pensou certo. Está aqui, ó, regiões claras e escuras. Tá, ok? Agora vamos para fendas. Eu posso reproduzir essa ideia de interferência utilizando barreiras. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui ondas planas na água. Não tenho mais uma onda pontiforme, tá? Uma fonte pontiforme, como está esse caso aqui, ó. Pontiforme que é a fonte, ela se origina de um único ponto. Se a fonte é de um único ponto, as frentes de onda são circulares, ok? Então, se eu tenho uma fonte plana, as frentes de onda vão ser planas, tá? Então, imagina que isso daqui é um flutuador que fica oscilando na superfície da água. Eu tenho frentes de ondas planas, ok? Se eu colocar uma barreira, o que vai acontecer? Essa barreira que parte da onda, o simulador não está mostrando isso, mas se a gente fizer isso aqui na real, a gente vai ter uma parte da luz refletida, ou perdão, uma parte da onda refletida. Então vai ocorrer uma interferência desse lado aqui por reflexão. Não é o caso aqui, aqui ele está amortecendo. Mas olha que interessante o que está acontecendo aqui no meio. Essa fenda, que a onda que está passando por essa fenda, ela passa a ter um padrão circular. Olha que interessante. Essa fenda se comporta como uma fonte pontual de onda e ela passa a ter um padrão circular. Então, se eu tiver duas fendas, vamos colocar aqui, ó, essas duas fendas vão se comportar como um padrão duplo. E olha o que acontece aqui depois das fendas, um padrão de interferência, como ocorria aqui, nesse caso aqui, tá? Das duas bicas. Olha lá. Linha nodal, linha ventral. Ok? Então aqui, olha lá. Linha ventral, linha nodal. Tá? A ideia por trás disso daqui é a seguinte. A gente já viu o fenômeno de interferência produzido por duas fontes na água, uma interferência de ondas mecânicas. Eu posso reproduzir esse fenômeno de interferência, em vez de utilizar duas fontes, eu posso utilizar uma fonte só, mas com duas fendas. Então, eu estou colocando duas fendas aqui, cada fenda se comporta como uma fonte pontual e, de novo, eu consigo reproduzir esse padrão de interferência. No final do século XIX e início do século XX, existia uma discussão ali sobre a natureza da luz, se a luz era uma partícula ou a luz era uma onda, ok? Então, um inglês chamado Thomas Young projetou um experimento que mostrou a natureza ondulatória da luz. Ele fez o seguinte: se eu pegar uma fonte de luz e passar por uma fenda dupla, cada fenda vai se comportar como uma fonte pontual
e eu vou enxergar um padrão de interferência projetado. Lembrando que a gente não vê as ondas de luz se propagando no ar ou no meio. A gente só vê a projeção da luz na tela. Tá? Então, ó, de novo, ó, tirando a barreira, se eu ligar uma luz aqui, tá? Eu não vou ver essas frentes de onda, mas eu vou ver a tela iluminada. Se eu colocar uma fenda dupla, a luz vai atravessar essa fenda e, se ela tiver natureza ondulatória, ela vai se comportar como uma onda e vai gerar uma figura de interferência. E foi justamente isso que Thomas Young teve como resultado no experimento. Tá? Então esse é o famoso experimento de Young, o experimento da fenda dupla, o experimento que mostra a natureza ondulatória da luz. Tá ok? Para finalizar, a gente... um detalhe. Thomas Young não utilizou uma fonte monocromática, tá? Ele utilizou uma fonte de luz comum, uma fonte de luz policromática. Então, em vez de ele ver essas figuras de interferência bonitinha de uma cor só, ele viu foi uma faixa de arco-íris. Então, onde na região iluminada, ele percebeu toda essa faixa de frequência aqui, ó, via desde o vermelho até o violeta. Aí uma região escura, depois um máximo central aqui, esse máximo central branco, de luz branca. E na região à direita de outra região escura, a faixa de arco-íris. Por quê? Porque as frequências iguais estavam se sobrepondo e formando o arco-íris. Ok? Para finalizar, se a gente estivesse num laboratório e fizesse um experimento de difração com um laser, de difração agora, não de fenda dupla, de difração, a gente também iria enxergar um padrão de interferência, por incrível que pareça. Então, se a gente pegasse um pedaço de cartolina e fizesse um furinho com uma agulha e ligasse um laser, isso a gente tem lá no laboratório da escola, a gente podia, numa oportunidade, repetir o experimento, né? Não sei se é viável ou não, se a gente vai conseguir fazer ou não, mas quem tiver um laser em casa, um ponteiro laser, pode reproduzir. Pega um pedaço de cartolina, faz um furinho com uma agulha, né, e liga o laser incidindo nesse furo. Você vai enxergar justamente esse padrão aqui, ó, um máximo central e uma figura de interferência. Por quê? Porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno comparado com o furo que a gente consegue produzir. Tá? Então, mesmo atravessando uma fenda única, então, colocando uma fenda única aqui, ó, tá? eu gero uma região de luz e uma região de sombra. Tá? Então, se essa fenda for muito pequena, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, acho que não. Se ela for muito reduzida, aí o máximo central aqui ele vai ficar reduzido e vai gerar franjas de interferência ao redor. Não aconteceu aqui. Já sei. Vou aumentar a fenda. Aqui. Olha como é que é interessante o padrão de luz. Não consigo fazer aqui, consigo mais ou menos. A ideia aqui seria o seguinte: se essa fenda tem um tamanho, tem um determinado tamanho, cada ponta da fenda vai funcionar como uma fonte pontual. Está vendo que a frente de onda já começa a se distorcer aqui, ó, no centro? Se eu conseguisse abrir, porque aqui o simulador está limitado. Se a gente conseguisse abrir um pouco mais aqui, eu ia ter uma difração acontecendo nessa borda e outra difração acontecendo aqui, e o resultado dessa dupla difração ia causar uma interferência também. Então, é um fenômeno interessante. O fenômeno de difração ele é indissociável da interferência, tá? Em muitos casos. Então, por isso que a gente estuda eles dois juntos. Tá? Então, fica essa aula por aqui.
explorem mais essas ferramentas, mexam aqui nos controles, coloquem duas fendas, coloca gráfico de intensidade para vocês perceberem, coloca som para vocês perceberem a difração, interferência no som, tá ok? Explorem mais aqui. Se eu tiver oportunidade, eu mostro mais coisas para vocês nas próximas aulas. Até mais!